Que Deus abençoe você, fortaleça, renove no seu coração a fé, a esperança e o amor de Deus. Hoje a igreja nos dá a graça de celebrar o terceiro domingo da Páscoa. O evangelho é Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou, comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra possa se cumprir na minha vida e na sua vida, e cumprir-se em nosso favor. Estamos diante de uma aparição de Jesus junto aos discípulos que não acreditaram na narrativa dos discípulos de Emaús, mas o próprio Jesus se apresenta no meio deles e diz: "A paz esteja convosco." Isso gera um susto entre os discípulos. Eles ficaram cheios de medo, pensavam que estava vendo um fantasma. Mas Jesus ratifica a sua ressurreição, mostrando as chagas gloriosas, as mãos e os pés. Quase como que dizendo: aqui está o preço dos seus pecados. Eis aqui que eu paguei o preço do seu pecado, do meu pecado, do seu pecado também. E essa ressurreição de Jesus é verdadeiramente o que sustenta a nossa fé, é a razão da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Mas Ele ressuscitou, Ele derrotou a morte que o meu pecado causou, a morte que o pecado da humanidade inteira fez recair sobre Jesus. E Jesus, de forma generosa, aceita morrer por mim e por você, para nos dar uma nova direção da vida que é eterna, em Deus e com Deus. Jesus, quando mostra as mãos e os pés, isso de certa maneira é uma realidade de que aquele era o crucificado ressuscitado. Que Deus nos conceda essa graça de uma fé no Cristo crucificado e ressuscitado, aquele que venceu a minha e a sua morte, o meu e o seu pecado. Assim,
poderemos pedir ao Senhor essa graça, que Ele abra nossa inteligência. Para quê? Para acolhermos a Sagrada Escritura e obedecê-la. Servir ao Senhor na alegria e na fé. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor ressuscitado esteja com você, iluminando a sua história e dando a perseverança no caminho da salvação.